quem está aqui comigo nessa noite é ele, meu companheiro aqui de TV Pajuçara de reportagem, Bruno Protásio, para atualizar a gente como é que foi essa rodada do final de semana, né, Bruno? Tudo bom, Bia? Prazer Bem. estar aqui. Boa noite a todos que acompanham a Cidade Alerta Lagoas. Substituindo meu querido Marlon Araújo, que está no departamento médico, se recuperando, mas logo vai estar de volta aqui com a gente também. Porque a gente teve uma rodada muito recheada, viu, Bia? De jogos pela Série B do Brasileirão e também pela Série D. E a gente separou alguns destaques em relação aos jogos dos alagoanos. Começando pela Série B, a gente vai falar do jogo entre CRB e Ituano, porque eles entraram em campo jogando no estádio Rei Pelé na sexta-feira passada. A gente separou os lances, inclusive, dessa partida. Terminou com um empate com um sabor um pouco a mais de vitória. A gente já está, inclusive, vendo os lances aqui, porque a gente vai ver que o time do Ituano criou as melhores oportunidades em alguns momentos. O CRB não teve um retrospecto tão bom assim, apesar de ter criado também algumas chances, mas saiu perdendo. O CRB aí conseguiu algumas oportunidades, o Ituano também fez o goleiro Diogo Silva a trabalhar, como a gente está vendo. Essa foi uma grande chance de cabeça também ainda no primeiro tempo. Já no segundo, o CRB criou algumas chances, o Pegorari fez algumas defesas. Jogo que parecia se encaminhar para um 0-0 no estádio Rei Pelé. E aí o Diogo trabalhando mais uma vez em jogo aéreo, duas equipes que se mostravam equilibradas. Esse gol agora do Ituano saiu aos 45 do segundo tempo, já praticamente no apagar das luzes. E aí tinha quase que decretado a vitória do Ituano. Mas, como no final do jogo a gente sempre tem que esperar o apito do árbitro, Reginaldo foi derrubado pelo Gerson Magrão, ex-CRB. Pênalti que ele não marcou, mas o árbitro de vídeo chamou, e aí depois da revisão a gente vai ver que ele vai apontar para a marca do pênalti, confirmando então a penalidade a favor da equipe do CRB. E aí Anselmo Ramon, artilheiro da equipe, foi para a cobrança, colocou a bola na rede, deu o empate ao CRB. Resultado que não foi tão bom assim, mas pelas circunstâncias o empate ainda valeu a pena. Saiu com uma margem de lucro do estádio Rei Pelé para tentar se recuperar na próxima rodada. O CRB segue na 12ª posição agora com 15 pontos na tabela de classificação. Depois o Mazola ainda reclamou da arbitragem, técnico do Ituano. E esse foi o jogo do CRB. No domingo, o CSA entrou em campo contra o Guarani lá em Campinas, empatou 0-0 sem gols. No primeiro tempo praticamente dominou, só que quando chegou no segundo tempo, o Guarani melhorou e o Marcelo Caler, goleiro do CSA, foi providencial para evitar uma derrota. Com o resultado, o time saiu da zona do rebaixamento, é o 16º colocado na tabela de classificação. Que inclusive eu acho que a gente tem a tabela para separar aqui, então, para mostrar a tabela, né? Como é que ficou? Depois dos resultados desse final de semana. Cruzeiro segue na ponta 31, Vasco é o segundo com 27, o Bahia 25, o Grêmio 21, esse é o G4. E aí segue com essa disparidade ainda para os outros times. Sport tem 20, Tombense 19, Brusque 16, segue também com o Operário 16, o Criciúma também com 16 e o Sampaio Corrêa com 15. É a primeira página, você vê que nenhum alagoano ainda, infelizmente. E aqui já aparece a parte que os alagoanos estão presentes. O 11º Londrina com 15, 12º CRB também 15, Chapecoense com 15, 13º Ituano 14º com 14, 15º Novo Horizontino 14, o CSA fora da zona do rebaixamento também com 14, e aí na zona do rebaixamento Náutico 13, Guarani 13, Ponte Preta 12, Vila Nova 11. Muito embolado por aqui a situação, já vai ter rodada amanhã, inclusive, já tem jogo entre CRB e Chapecoense, esses dois aqui vão se enfrentar, a gente vai transmitir essa partida pela Pajuçara FM e é um jogo muito importante para o CRB desgarrar. Depois o CSA vai jogar na quinta-feira, só que o jogo do CSA é contra o Grêmio, então um time que já está na parte de cima da tabela de classificação, momento que as equipes precisam reagir, tanto o CRB quanto o CSA na Série B do Brasileirão. Agora falando de Série D, quem está muito bem é o Asa. E aí o time de Arapiraca conseguiu a vitória no Clássico do Agreste contra o CSE, jogando fora de casa, venceu por 1-0 com gol de Diego Rosa, que saiu ainda no primeiro tempo aos 11 minutos e com isso se manteve na liderança. A gente vai ver os lances, o Júnior Viçosa vai dar o passe e o Diego Rosa vai colocar a bola na rede, dando a vitória para o time alvinegro. Resultado muito importante, mantém o time na ponta da tabela, uma equipe que vem numa sequência
sequência boa, conseguiu se recuperar, a festa da torcida que foi até o estádio Juca Sampaio, e com esse resultado se mantém na ponta com 18 pontos. A gente também separou a tabela da Série D, né, para mostrar para o pessoal atualizado, para ver como é que está essa situação por lá, porque aí a gente vai ter uma noção. Ó, o Asa é o primeiro com 18, então está liderando, já vem numa sequência boa. Lagarto, que é o próximo adversário do time alvinegro no final de semana, tem 17, então a gente vai ter um confronto entre essas duas equipes. Jacuipense está na terceira posição com 14 pontos, Juazeirense com 13 é o quarto colocado, Santa Cruz com 12 é o quinto, aí aparece o CSE com 11, precisando reagir, tem um jogo contra o Sergipe, mas antes ó, o Atlético da Bahia tem 9 e o Sergipe também tem 9 pontos, que é o próximo adversário do CSE no final de semana. Então, o Asa está bem na Série D, o CSE está precisando voltar a reagir na competição e é o que a gente espera em relação aos times de Alagoas também, nas duas competições. Quem está voando de braçada, nadando de braçada, melhor dizendo, é a equipe do Asa pela Série D do Brasileirão, seguindo na liderança. E a gente vai acompanhar tudo que vai rolar ainda nessa semana do futebol aqui para os alagoanos. Com certeza. Quem sabe você está aqui comigo, né? Até o fim da semana, você volta para atualizar a gente. Tá certo, estaremos aqui. Valeu, Bruno. Obrigada. Boa noite.